Fala pessoal, imagina que você compra a casa dos sonhos, mas descobre que os antigos moradores ainda vivem no lugar e vão sussurrar no seu ouvido, pois este é o filme Mimic, Não Confie nas Vozes, do ano de 2017 e eu sou F, o Estranho Furioso. Então vamos recapitular mais uma história de terror. Em uma noite escura, um homem está subindo o monte com sua namorada e acidentalmente ele acaba atropelando um cachorro que estava perdido na estrada. E aqui vemos que esse cara coloca medo até no bicho-papão, pois ele pega o cachorro para colocar no porta-malas, mas ali estava sua mulher. No alto da montanha havia um muro que estava na entrada de uma caverna e ele começa a cavar os tijolos, pois ele precisava colocar os corpos ali, mas havia algo dentro como se fosse um antigo santuário e mesmo sem respeitar as lendas locais, ele coloca o corpo e fecha para ir embora. Mas uma voz começa a chamar e ele acha que sua mulher ainda estava viva, mas o que vinha de dentro do buraco com certeza era merda. E agora vemos Sarah, que vai até o hospital psiquiátrico da cidade para ver como estava sua sogra Marta. E aquele seria o último dia dela ali, pois seu marido precisaria se mudar a trabalho. E a médica diz para não deixar de dar os remédios ou sua situação pode piorar. E logo eles saem nessa jornada, mas como estamos falando da Coreia, que é um país pequeno, no mesmo dia eles já chegam na outra cidade, que é 3 horas dali. A casa que eles escolheram é muito grande e por sorte conseguiram um preço muito bom dos antigos moradores, além de ser perto da floresta. E enquanto Sarah está arrumando as coisas, sua filha Julia está brincando e uma velha está observando de longe que novos moradores chegaram. A primeira noite na casa foi tudo bem e por ser muito grande era um ótimo lugar, mas no dia seguinte Julia percebe que sua avó estava sentada olhando para o lado e pergunta o que ela estava fazendo e ela, que quase não falava, começa a chamar a neta de irmã e diz que alguém estava chamando seu nome no buraco, mas a jovem não entende nada. Enquanto isso, Sarah está na cidade fazendo compras quando vê um jovem mequetrefe andando e ela acha que era o Júnior, seu filho desaparecido. Marcos chega em casa depois de mais um dia cansativo de trabalho e percebe que ela estava mexendo nas caixas antigas e Sarah diz que viu o Júnior andando pela cidade. O problema é que aquilo aconteceu há anos atrás e não tem como ser ele. E no dia seguinte, 2 irmãos mequetrefes aparecem na casa procurando um cachorro que fugiu. E Sarah diz que ali não apareceu nenhum cachorro e eles perderam em uma noite escura. Então, para continuar a busca, eles vão até o mesmo túnel do começo e percebem que o buraco estava mais aberto. E eles escutam um cachorro chorando como se estivesse com medo do escuro. E a irmã mais velha decide dar uma olhada, mas é puxada e ela volta cagada. Os dois chamam Marcos, que era o adulto mais próximo, para dar uma olhada, mas não tinha nada ali. E Sarah está andando pelas redondezas em busca de algo, quando vê uma jovem perdida no meio da floresta e ela parecia estar assustada com algo que viu. E eles pedem para ela esperar ali enquanto que pedem ajuda. Marcos volta no túnel, pois tinha algo escondido, encontra uma porta de ferro fechada e qualquer pessoa normal deixaria fechada, até porque para sair uma desgraça não precisa nem abrir. Mas ele sente que tem algo e abre, e por acaso sai aquela mulher que foi colocada pelo marido e ela estava viva, mas não por muito tempo. E eles chamam a polícia porque aquilo é bizarro e eles estão ali há menos de uma semana. O detetive Pedro começa a investigar e acha que aquilo está muito estranho. Encontra uma foto de um pai e uma filha e ele tenta falar com Sarah, que diz ter encontrado uma jovem pela floresta, mas eles não acreditam e ela sai para procurar, para não perder tempo. Anoitece e eles não encontraram a jovem, mas durante a madrugada ela bate na porta pedindo para entrar e como Sarah perdeu um filho, não deixaria essa jovem do lado de fora. O problema é que algo invisível entra com ela e começa a observar a família pelos espelhos, e Sarah pega uma roupa da Julia, mas fica muito grande nela, então ela vai nas caixas fechadas e pega uma roupa do Júnior, e a menina fica tão feliz que a chama de mãe, e diz que o seu nome também era Julia. Que porra é essa, marreco?
Sarah está cansada com tudo o que está acontecendo e dorme assistindo as gravações do Juninho, e Marcos passa para dar uma olhada na menina e ela estava conversando com alguém, mas ele não vê ninguém, e assim que eles acordam no dia seguinte, eles sentem como se a visão estivesse embaçada, e do lado de fora, aquela velha suspeita bate na porta e diz para eles saírem o mais rápido possível, pois o túnel foi aberto e as vozes voltaram. E galera, sei que na vida real sempre tem uma velha maluca, o problema é que na maioria das vezes nós não acreditamos nela, e ela pode estar certa. Marcos está preparando alguns remédios para seus cachorros que estavam no canil, e a jovem aparece brincando com eles, usando a roupa da Júlia, e começa a chamá-lo de pai. E ele fica assustado, mas não fala nada. E na hora de dormir, Sarah coloca a Júlia para dormir, mas a menina começa a ficar com ciúmes e pede para ela não ir embora, pois estava com medo. De madrugada, todos foram dormir, então a jovem levanta e vai andando sem fazer barulho até o quarto da Dona Marta. E algo vai acontecer, mas nesse mesmo momento, o detetive Pedro está investigando os casos e encontra um carro abandonado na montanha e chama o dono, que era o mesmo que colocou o corpo no buraco suspeito. Mas ele diz que não sabia de nada e que foi roubado há alguns dias, mas ele estava escondendo algo, e chegando em casa, as vozes começam a chamar pelo seu nome e algo estava escondido dentro do armário, mas com certeza não era o Mário, e começa a sair sangue dos seus ouvidos, e esse daí deu uma falecida de leve. Agora Marcos ficou nervoso com tudo que estava acontecendo e diz para Sarah levar a menina da delegacia para encontrar os responsáveis, mas aqui tudo começa a ficar assustador, pois na cozinha as facas estão no chão e a jovem está escondida no armário fugindo de algo, e Marta parece querendo acertar a jovem com a faca, falando que ela não é uma menina, e as duas saem correndo para se esconder no canil, e a menina começa a chorar assustada e pede para não ser abandonada. Então Sarah estava sendo manipulada, e quando Marcos chega em casa, percebe que a menina ainda estava ali e diz que não poderia lidar com isso, pois sua mãe surtou e aquela menina estava escondendo algo, pois não tem como ela ter a mesma voz e o mesmo nome da filha deles. E Sarah começa a chorar, jogando na cara dele que ele não se importa com o desaparecimento do filho deles, e ele começa a chorar porque isso faz 5 anos e eles precisavam superar. E quando parece que não pode piorar, de madrugada a velha começa a escutar seus irmãos chamarem e ela desaparece no meio da floresta. Era para ser um fim de semana tranquilo, mas a região começa a chover e Marcos não encontra sua mãe, mas a menina diz que sabia onde ela estava e ele decide segui-la. E se antes estava ruim, agora ficou pior, pois todos desapareceram e Sarah chama a polícia para fazer uma busca na região. E ela fala sobre a menina que encontraram e estavam cuidando dela. Então ele mostra uma foto e Sarah reconhece. O problema é que ela desapareceu nos anos 80, então com certeza aquilo não era uma menina. E a velha da montanha aparece e a chama para conversar, pois ela sabia de algo e começa a lembrar que há alguns anos, um homem que se considerava um xamã serviu um tigre da montanha, mas a cada dia ele pedia um sacrifício maior e o bicho pediu a filha dele, que tinha uma aura muito poderosa, e ele entregou como se não fosse nada, e desde então os dois desapareceram, e nesse período tudo ficou bem, mas alguém reabriu a caverna e as vozes voltaram e o espírito usaria todos os sentimentos para conseguir o que quer, e os sinos da sua casa começam a tocar porque ele estava por perto, e ela entrega um amuleto de proteção e manda ela voltar o mais rápido possível. Júlia está em casa e começa a escutar a voz da sua mãe na cozinha, mas quem aparece é o xamã todo retorcido com a voz da Sarah, e ela corre para o canil da casa, mas quem aparece é a menina falando que conhecia um lugar seguro para ela se esconder, mas com certeza é golpe. E Sarah está procurando Júlia e encontra as duas escondidas dentro do armário, e agora ela sabe o que está acontecendo e pede para a menina levá-la até o local, pois quer salvar seu marido e faria de tudo. E antes de sair, ela tampa todos os espelhos e coloca o amuleto no quarto da Júlia e entra no meio da floresta sombria. Sarah parece ter probleminhas mentais e entra naquele buraco, e havia uma grande escada que descia cada vez mais fundo, e para baixo nunca terá uma saída, mas ela quer descobrir esse mistério, e as vozes estão cada vez mais altas e o xamã aparece atrás delas, então as duas saem correndo pelos túneis escuros e
e chegam em uma sala cheia de espelhos. Ela começa a ser puxada para dentro de um espelho e seria mais uma vítima, mas Marcos aparece a tempo e começa a quebrar os espelhos. E agora a única forma de sair dali seria pedindo ajuda, pois havia um poço. Então Sarah começa a escalar o local para pegar sinal, mas o xamã aparece e ela escorrega. Mas por sorte, ao mesmo tempo, o detetive Pedro estava chegando no local. A menina diz que conhecia outra saída, e o xamã estava ficando cada vez mais fraco porque precisava de um sacrifício para o tigre da montanha. E aqui seria um final feliz, pois a jovem conhece a saída e só precisavam subir pelas escadas. Mas a menina fica no local e começa a chamar a Sarah de mãe. Então ela volta para ficar com a menina, então Marcos foge e o tigre consegue o que quer. Pois quanto maior o sentimento que você tiver, mais apetitosa será sua alma. E Sarah trocou sua filha por uma criança que saiu de um buraco na parede que conheceu há uma semana. E esse é o mundo que vivemos, então deixa sua curtida se sobreviveu até aqui, porque esses coreanos estão brincando com perigo. E comenta o que vocês fariam se fosse na vez de vocês. Se mudariam da casa, tapariam os buracos ou dariam uma bicuda no demônio com cara de jovem mequetrefe? Ou as 3 opções?